Doutor, hoje nós temos a informação de que o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou o primeiro caso confirmado de gripe aviária em aves domésticas de subsistência, isso desde a entrada do vírus no país no dia 15 de maio. Doutor, conta pra gente, o que que isso significa? Bom, Cássia, isso é um sinal de alerta mais importante, né? O Brasil está. Primeiro, vamos entender que essa crise da influenza aviária no mundo inteiro está acontecendo já há algum tempo. Esse vírus está circulando nas aves migratórias no mundo todo e, eventualmente, está contaminando criações em alguns países. O caso mais grave foi no Japão, onde dezenas de milhares de aves de criação tiveram que ser destruídas, né, para não contaminar o resto da indústria de produção de proteína animal em granjas. Porém, a preocupação é essa, no fundo, né? Primeiro, obviamente, a gente não quer que... Nós estamos falando de uma doença de aves, gente. Vamos entender, deixar bem claro. Por Importante. enquanto, influenza aviária é, como o próprio nome diz, doença de aves. A preocupação qual é? Que essa influenza, que é um vírus da gripe de aves, contamine a produção de aves industrial brasileira, que é um grande motor da nossa indústria de proteína animal exportadora. Enfim, ia ser uma catástrofe econômica. E essa é a grande preocupação. E, obviamente, a preocupação de fundo no mundo todo é de que, como é um vírus da influenza, que é o vírus da gripe, é um vírus que sofre mutações e pequenas alterações com muita facilidade, ele tem a capacidade de se adaptar a outros animais. E aí, entre outros animais, nós estamos falando de mamíferos, como aconteceu na costa do Chile, com leões marinhos, e que não aconteça, mas pode evoluir para que ele se adapte a infectar seres humanos. A preocupação é que nós, não, como seres humanos, nunca tivemos, ou muito raramente, acontece a contaminação por esse vírus da gripe. Então, a gente tem de novo aquela situação que a gente enfrentou antes da pandemia, ou seja, um vírus novo para o qual o ser humano nunca teve defesas, nunca foi contaminado, pode acontecer. Então, a gente não quer que isso aconteça. Ponto. Quando você tem... No Brasil, eu fui ver no site do Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura já investigou 1.426 casos de aves encontradas mortas que poderiam ser por influenza aviária. Desses, 53 focos foram identificados no Brasil todo, basicamente na região da costa brasileira, sendo que um deles agora, na região de Serra, no Espírito Santo, é de ave de subsistência, ou seja, uma pequena criação numa granja, alguém, enfim, o vírus chegou lá e contaminou a ave da criação, provavelmente uma galinha, enfim, não sei exatamente porque essa descrição não tem. Mas nessa região você tem pato, ganso, marreco e galinha sendo criado no meio ambiente, em pequenas granjas. Então, foi lá que aconteceu essa contaminação. Essa preocupação é por causa disso, e ao mesmo tempo a gente tem um outro alerta, que é o fato de um caso confirmado no litoral de Santa Catarina. Por que é importante? Porque Santa Catarina é um centro produtor muito importante de aves para exportação. Então, o Ministério da Agricultura teve o cuidado, inclusive, no alerta que fez, de que esse caso identificado em Santa Catarina, obviamente na costa de Santa Catarina, não tem nenhuma criação comercial num raio de 25 quilômetros em volta do local onde essa ave foi encontrada. Então, fica a preocupação, mas volto a dizer, a preocupação no momento é com as aves de criação. Influenza aviária eventualmente contamina seres humanos? Sim, eventualmente contamina seres humanos. A gente tem pouco mais de 500 casos registrados no mundo todo nos últimos anos. E, infelizmente, nesses casos registrados, a gente tem uma mortalidade bastante alta, acima de 50%. Possivelmente por dois motivos. Um, os casos menos graves não foram registrados. Todo mundo sabe que gripe, a gente tem esse problema. Gripe é uma doença, que é uma infecção viral que pode levar à morte? Pode. Mas muita gente tem gripe e não procura hospital.
Então, a gente não sabe se o registro da letalidade da influenza aviária até agora é alto porque só foram registrados os casos graves ou se realmente é essa situação. Mas fica, de qualquer forma, a preocupação, principalmente, eu volto a dizer, a gente está entrando em época de férias, as pessoas vão, eventualmente, viajar para áreas costeiras do Brasil, para praias, enfim. E se encontrar uma ave selvagem morta, não toque, não mexa, Hum. comunique às autoridades sanitárias da região para que elas vão lá e recolham aquele animal morto. Porque é aí que o ser humano se contamina. Não se contamina comendo ave, não se contamina mexendo ou tendo contato com um animal que tenha sido infectado e tenha morrido dessa doença, Cássia. É isso, doutor Luiz Fernando. Muito obrigada e até amanhã.